Olá, meus amados, voltamos aqui para aquele aprofundamento que eu prometi para vocês sobre a lei de Ostwald, né? Então vamos supor que eu tenho um recipiente aqui com ácido acético. Vou botar aqui o ácido acético, H3C, COOH. E aqui dentro agora eu vou colocar uma grande quantidade de água, certo? Eu vou botar aqui, fazer uma grande diluição, certo? Eu vou fazer uma diluição. Vou só mudar de cor aqui. Fazer uma diluição. Vou fazer uma grande diluição, certo? Antes, vamos lembrar que esse ácido acético, né, ele é um ácido fraco, certo? Esse ácido acético, ele é um ácido fraco. E vamos supor que aqui esteja a 25 graus Celsius. A temperatura não vai variar, certo? A temperatura vai ser constante. Beleza? Vamos lembrar também que a fórmula de lei de diluição de Ostwald é a seguinte: constante de ionização para o ácido, Ka ou Ki, é igual a m vezes o grau de ionização ao quadrado. Vou deixar ele aí agora, tá certo? E vou fazer algumas perguntas, mas eu já vou avisando que tudo que eu fizer aqui, certo? Tudo que eu fizer aqui, esse raciocínio, certo? Também vale para a base, certo? Vale para a base. Então, olha só. Primeira pergunta que eu vou lhe fazer. Primeira pergunta aqui, ó. Primeira pergunta. Ficou muito grosso, né? Deixa eu abaixar aqui. Primeira pergunta que eu faço a você. O que acontece com o Ka? O que vai acontecer com a constante de ionização se eu fizer uma grande diluição desse ácido acético? Se eu tacar muita água aí mesmo, mas muita mesmo, fizer uma grande diluição, o que vai acontecer com o Ka? O que vai acontecer com a constante de ionização? Não se altera. Você já sabia disso, não se altera. E Sandrão, por que não se altera? Não se altera. Permanece constante, né? Por quê? Pelo simples razão de que ela só varia com quem? Só varia com a temperatura. Ok? Então, a constante de ionização aí não acontece nada, só varia com a temperatura. Segundo, o que acontece com a molaridade da solução se eu fizer uma grande diluição? Certo? Vamos lembrar da forma de molaridade. O que é molaridade? Molaridade é o número de mols sobre o volume. Correto? O que está acontecendo aqui quando eu faço uma diluição? Quando eu faço uma diluição, né, o volume ele vai aumentando, certo? Ou seja, o volume aqui vai aumentar. Então, à medida em que o volume vai aumentando, observe que isso aqui é uma divisão, né? À medida em que o denominador vai aumentando, o que acontece com o resultado? O resultado vai o quê? Vai diminuindo, já que o número de mols permanece constante. Então, eu já posso dizer aqui o seguinte, que a molaridade diminui, correto? A molaridade diminui. Então, já sei que quando eu fizer uma grande diluição, a molaridade vai diminuir. Terceiro, o que acontece com o grau de ionização dessa solução? Certo? Olha só, meus amados, vamos raciocinar.
usando a fórmula aqui, o Ka ele permanece constante. A molaridade diminui. Lógico, para isso aqui permanecer constante, não variar, o que é que tem que acontecer com o alfa matematicamente? Matematicamente, o alfa vai ter que aumentar, correto? Para que o resultado dessa multiplicação, que é a constante de equilíbrio, permaneça constante, certo? Então já sei que o alfa ele vai aumentar. Mas aí eu pergunto, né? Por que ele vai aumentar, né? Vamos lembrar aqui da fórmula do grau de ionização. Que é o grau de ionização? Número de mols, que é o N, né? Ionizados dividido pelo número de mols iniciais. Lógico, se você está fazendo uma grande diluição, você está aumentando o número de mols ionizados, certo? À medida que você vai colocando mais água, você vai diluindo mais a solução, ou seja, você vai aumentando a solubilidade do ácido, certo? Do ácido acético, correto? Então, o ácido acético, lembrando, né, que ele em água, vou botar aqui, né, pra gente, só pra gente lembrar, que o H3CCOOH, já fiz nos vídeos anteriores, vou fazer a forma simplificada, né, vai produzir H+, mais H3CCOO-, ok? Então, olha só, à medida que ele vai ficando mais diluído, você vai deslocando o equilíbrio para a direita. Aumentando a direita, você vai aumentar a concentração dos íons, correto? Beleza? Aumentando a concentração dos íons, você vai aumentando o número de mols ionizados, ok? Então, lógico, matematicamente, o número de mols iniciais permanece o mesmo, então o alfa vai aumentar, ok? Certo? Então você já sabe que à medida em que você dilui, o grau de ionização aumenta, certo? Então vamos lá, meus amados. Então, o que diz a lei de Ostwald quando dilui um eletrólito fraco, né? Ele diz o seguinte, tá aqui, ó. O Ka, a constante de ionização, permanece constante, a molaridade diminui e o grau de ionização aumenta, ok? Lógico, isso de aspecto qualitativo, certo? Então, beleza, certo? Lembrando que esse alfa, né, esse alfa em questão, se ele é um ácido fraco, o seu grau de ionização é menor que 5%, menor ou igual a 5%. Então aqui você vai diluir tanto a solução, você vai diluir tanto, vou até escrever aqui, ó, você vai diluir tanto ela, que o alfa vai chegar ao seu máximo, que é 100%. Então observe só que mesmo o ácido acético, sendo um ácido fraco, o grau de ionização pode chegar a 100%, correto? Porque à medida que você vai diluindo, o alfa vai aumentando, por essa combinação matemática, né? Que o K permanece constante e a molaridade vai diminuindo, ok? Então o alfa vai aumentando, mesmo que você tenha um ácido fraco. Então, quando é que você tem para um ácido fraco o grau de ionização 100%? Quando você faz uma grande diluição, certo? Sendo o ácido fraco uma base fraca, uma grande diluição faz com que o alfa aumente
certo? O alfa aumente e a solução vai ficando tão diluída que o alfa chega a 100%. Beleza? Certo? Agora eu vou fazer outras perguntas. Vou fazer aqui. Quarta pergunta. O número de mols de íons da solução. Quem são os íons da solução? Os íons da solução são os íons H+, são os íons H+, e o íon H3CCOO-, são esses. O que acontece com o número de mols desses íons? Olha só. Então vamos voltar aqui para o grau de ionização. O grau de ionização ele aumenta porque o número de mols ionizados também aumenta. Ou seja, a quantidade de íons H+, já que eu estou deslocando para a direita, e do acetato, eles estão aumentando. Então, eu já respondi aqui, né? Olha só, o que acontece com o número de mols? O número de mols do íon H+, e do acetato, ele aumenta. O número de mols aumenta. Porque se o grau de ionização aumenta o número de mols ionizados. Quem são os números de mols? O número de mols ionizados. Quem são os íons ionizados? Está aqui, ó. O íon H+, e os H3CCOO-. Ok? Beleza? Bom, agora vamos aqui para o quinto, né? Quinta pergunta que eu vou fazer para você. O que acontece com a molaridade dos íons H+ e H3CCOO-? O que acontece? Então, só vou consertar aqui molaridade. O que acontece com a molaridade desses íons? Ou seja, a concentração molar. Lembre-se que concentração molar, que é a molaridade, é número de mols sobre volume. Certo? Então, o que está acontecendo aqui? O número de mols, ele aumenta. Mas o volume está aumentando muito mais ainda. Certo? Ou seja, a proporção é muito maior do volume que está sendo aumentado em relação ao número de mols. Porque você podia pensar, bom, se o número de íons aumenta, a molaridade também aumenta. Não. Nesse caso, não. Nesse caso, como você está fazendo uma diluição, o número de mols aumenta, mas o volume aumenta muito mais. Então, logo, eu tenho a seguinte observação aqui. Tanto a concentração dos íons H+, e a concentração, por isso que eu estou botando conchetes do íon H3CCOH, todos dois vão diminuir. Por quê? Porque o volume aumenta muito em relação ao número de mols. Ok? Beleza, meus amados? E agora eu vou fazer a sexta pergunta, certo? Sexta pergunta. O que acontece com a condutividade elétrica da solução? O que acontece com ela?
né? Aumenta ou diminui? A condutividade elétrica está relacionada ao número de íons presente na solução. Em relação a quem? Em relação ao volume. Então, na solução, condutividade elétrica depende da concentração dos íons. E concentração, esse colchete quer dizer o quê? Número de mols sobre o volume. Ok? Então, isso aqui depende desse aqui. Se a concentração dos íons está diminuindo, a condutividade elétrica também vai diminuir. Certo? Porque proporcionalmente o número de íons está diminuindo com a diluição. Ok? Entendeu, meus amados? Então, a condutividade elétrica depende da concentração dos íons presentes na solução. Se eles estão diminuindo, a condutividade elétrica também vai diminuir. Ok? Beleza? Então vamos lá. Vamos agora revisar aqui o que a gente aprendeu aí, né? Se eu fizer uma grande diluição em um ácido fraco, o Ka permanece constante. A molaridade vai diminuir. O grau de ionização vai aumentar. Certo? Só gostaria de lembrar que aqui o N permaneceu constante. Permanece constante, né? E o número de mols iniciais aqui também permanece constante, ok? Geralmente são essas três primeiras perguntas. As outras foi aprofundamento agora do tio Sandro. O que acontece com o número de mols de uma solução quando tem uma grande diluição? Ele aumenta, o número de mols aumenta. Mas a concentração molar, a molaridade dos íons diminui. Por quê? Porque o volume, a proporção de volume aumenta muito em relação ao número de mols. E o que acontece com a condutividade elétrica? A condutividade elétrica depende da concentração do número de mols, ou seja, depende da molaridade. Se a concentração diminui, a condutividade elétrica na solução também diminui. Ok, meus amados? Um abraço a todos. Até a nossa próxima videoaula. Ok?